Queridos irmãos e queridas irmãs, quando a gente não está bem de saúde, seja por uma moléstia, seja por algo mais profundo, esse estar mal muda totalmente a nossa maneira de nos colocarmos diante da vida. Às vezes a gente gostava tanto de saborear um prato e agora, porque a gente não está bem, alguém pode preparar com todo carinho aquele prato e colocar na nossa frente, a gente não sente nada. Por quê? Nós estamos afetados por algo que está nos fazendo mal. É preciso ir no médico, fazer os exames, fazer o tratamento, tomar o remédio, para a gente voltar. E isso acontece não só com o paladar. Às vezes nós estranhamos as pessoas, até esquecemos quem são as pessoas. Às vezes entramos em depressão e não queremos nem ir nos lugares que a gente antes gostava tanto de ir e nem de conviver com as pessoas que a gente gostava. É porque a gente não está bem e está necessitado de um tratamento para a gente voltar à nossa realidade, para a gente saborear a vida com tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. E isso é quando nós falamos do físico, mas existe também o não estar bem espiritualmente. Às vezes a gente está tão afetado espiritualmente, tão dominado pelo pecado, que como a cebola já formou tantas camadas em nossa vida, que a gente nem sente mais o amor que Deus tem para conosco, tanto que Deus nos ama, o tanto que Deus quer o nosso bem, o tanto que Deus quer nos perdoar, quer nos resgatar. E esse é o tema desse 24º domingo do tempo comum, onde a igreja traz para nós esta liturgia extensa, mas magnífica, mostrando o tamanho do amor de Deus para conosco. Então, no Evangelho que a igreja lê para nós esse domingo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32, né? Tem a fórmula breve, que é o de 1 a 10, e a fórmula mais extensa, que é o de 1 a 32. Ela traz a completude da parábola, né? Eu sempre aprendi lá na escola de teologia a nunca abreviar, né? A palavra de Deus, ela deve ser degustada por inteiro, nunca pela metade. Então eu nunca gostei da forma breve. Eu sei que a forma longa às vezes é desconfortável ficar lendo, mas ela nos revela por total aquilo que o evangelista sonhou quando ele escreveu a palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo para nós. Então nesse domingo é esse evangelho grande, é o evangelho da misericórdia de Deus, né? São 3 parábolas onde o evangelista vai falar para nós do amor de Deus. O primeiro fato importante desse evangelho desse domingo é para quem que ele foi escrito, né? Ele foi escrito para os fariseus, né? E os mestres da lei. Por quê? Porque eles estavam criticando Jesus, porque Jesus ele estava andando no meio dos pecadores, no meio dos publicanos, e as pessoas vinham até ele e eles estavam indignados. Por que então? Porque o fariseu, ele era uma pessoa boa, os mestres da lei também eram pessoas muito boas, corretas, estudiosas, sábias, porém eles tinham um pensamento errado. Em algum momento da vida eles esqueceram da verdade, da fé, da criação, que nosso Deus é um Pai que ama todos. E eles passaram a tratar o pecador como alguém desprezível, que não merecia o olhar e nem a atenção social de ninguém, que deveriam de ser abominados, escorraçados, jogados fora. Então Jesus contou para eles essas 3 parábolas. Primeiro, a parábola de uma moeda insignificante, e a mulher, quando perdeu aquela moeda, ela largou as 9 outras moedas guardadas e foi procurar aquela insignificante. Fez uma arruaça, revirou a casa inteira até encontrar aquela moeda. E depois ela ainda se alegrou quando encontrou e gastou até mais do que a moeda valia para comemorar por ter encontrado aquela moeda. Depois ele vai contar a parábola das ovelhas, o cuidador que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma apenas que se perdeu. E por último, a parábola mais conhecida de todos nós, a gente chama ela de a parábola do filho pródigo. O filho que sai, que volta, e ele vai mostrar então um pai
que respeita a escolha dos filhos, mas está sempre pronto e aguardando para acolher e para perdoar, para cuidar. Então é o conjunto das 3 parábolas que é importante nesse domingo, o 24º domingo do tempo comum. Ela quer mostrar, em primeiro lugar, que o nosso Deus, Ele é que se adianta a vir até nós. É Ele que quer derramar a sua misericórdia sobre nós. Depois ela quer mostrar que para Deus não existe pessoas insignificantes. Todos somos filhos. Ele nos ama a todos por igual, por menor que a gente seja. A gente pode ser só uma moedinha que a princípio parece desprezível, mas nós somos os filhos de Deus e Ele nos ama com toda intensidade. Nós não somos apenas uma ovelha que se perdeu, eu já tenho 99 e tá bom, não. É uma ovelha, é um filho e Ele quer cuidar de nós. E o terceiro é que Deus é esse Pai amoroso. Ele respeita a escolha dos filhos, silencia-se, sofre muito, a dor do pai. Com todas as atitudes daquele filho, foram muitas, Aquele filho, quando pede a herança, o pai, é como se ele estivesse dizendo: você para mim já morreu, eu quero a herança, Eu já não te considero mais vivo como pai. Que dor que aquele pai teve que aguentar, humilhação, E aquele pai, depois, ele faz coisas que não era permitido a uma pessoa nobre da época fazer, Os nobres, eles tinham os funcionários para ficar olhando, para tomar conta. Não, aquele pai é que fica no posto de vigilância, olhando todos os dias no horizonte, esperando o filho voltar. E quando o filho chega, é ele que sai correndo atrás do filho. Isso nunca um nobre podia fazer isso naquele tempo. E esse pai, ele faz coisas que não deveriam de ser feitas para acolher, para cuidar do seu filho querido. Então, meus irmãos, diante deste evangelho, nós somos chamados a olhar a atitude do irmão mais velho. Nós, às vezes, somos esse irmão mais velho. O irmão mais velho representa aqui o fariseu e o mestre da lei. Somos pessoas boas, vamos na missa todos os dias, participamos do grupo de reflexão, rezamos o nosso terço, fazemos a caridade, mas às vezes somos muito duros no trato com as pessoas, julgando as pessoas, não confiamos na bênção e na misericórdia de Deus. Então fica para nós esta reflexão. A conversão é para todos, é para aquele que caiu na desgraça da vida, é aquele que se vitimou do pecado, mas é também para aquele que anda dentro da lei, porque nós todos somos filhos, somos frágeis e precisamos da conversão de Deus. Primeira leitura, ela vai mostrar isso de maneira muito nítida para nós. Quem é que pecou na primeira leitura? Foi justamente o povo santo, o povo que tinha acabado de ser libertado por Deus, que experimentou a graça de Deus. Eles fizeram o bezerro de ouro quando se sentiram sozinhos. Moisés demorou lá no alto da montanha e eles fizeram aquele bezerro de ouro. E quando Moisés desceu, Nosso Senhor ficou furioso, mas Moisés então fez esta intercessão pelo povo, pedindo a Deus que se lembrasse da sua misericórdia. E é isso que Deus é. O nosso Deus é misericórdia, E a leitura termina dizendo: e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao povo. E esse é o nosso Deus. Na segunda leitura, o São Paulo, lá na carta ao Timóteo, ele está dizendo da sua situação. Ele que antes era um pecador, que perseguia cristãos, matava até mulheres e crianças, achando que estava fazendo um bem, ele foi abraçado pela misericórdia de Deus, depois de tantas coisas ruins que ele fez. Então todos nós podemos ser abraçados pela misericórdia de Deus. O Salmo 50, ele nos sugere tomar a iniciativa, já que nós temos um Deus que nos ama tanto, que nos aguarda de braços abertos, atentos para correr ao nosso encontro e nos agarrar, nos acolher, que a gente também tome a iniciativa. Vou agora levantar-me e voltar à casa do meu Pai. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.